qual que é a importância de nós abordarmos, né, um sistema dentro dessa visão da variação. Né? Eu acho que nós podemos começar com esse assunto a partir do momento que ele está intimamente ligado com aquilo que nós chamamos de Kung Fu. Porque o Kung Fu você não tem como aprender. Perdão, não tem como ensinar, você só tem como aprender. Então, por quê? Porque o Kung Fu ele diz respeito a situações que envolvem aquilo que muitos chamam de favorecimento do favorável. E como perceber isso? Como perceber a genialidade que existe dentro de uma visão, de uma abordagem Kung Fu? Daí a importância do sistema. Porque o sistema, ele não é apenas um método. Por isso que é difícil você opor o sistema ocidental com o sistema chinês. Porque o sistema de variação, ele inclui não só um processo metódico, mas também um processo sugestivo. Envolve também um processo analítico, como também um processo intuitivo. Ele envolve todos os elementos. Então, por isso que não podemos falar um é mais intuitivo, outro não, porque o sistema chinês, ele, né, a partir do momento que nós falamos inclusive de fases, né, nós temos fases que são mais estruturadas, que são fases que exigem do praticante, né, um ordenamento, mas que não necessariamente ele se atém somente a isso. Por quê? Porque a ideia é ele poder representar um extremo ao outro, assim como faz um processo da realidade, né? Quer dizer, eu tenho essa amplitude, essa gama de situações. Então, um sistema de variação, ou um sistema, né, chinês que nós falamos, que em chinês nós chamamos de Haiton, ele explora todas as possibilidades. Eles funcionam como se fosse um inventário de possibilidades. E não algo como, por exemplo, uma lista de coisas que podem ser, que são essa e essa. Não. É uma lista do que pode ser e pode ser. Por isso, quando nós vemos algum número, esse número ele não funciona como um fator limitante. Por exemplo, no caso do sistema Wing Chun, nós temos, né, um domínio chamado Pachamtou, ou seja, 8 cortes, faca de 8 cortes. Né? Não quer dizer que existem 8 cortes. Esse 8 ele representa justamente a multiplicidade de opções. Né? Ou seja, quanto de opções que você enxerga quando você faz algum movimento. Então, por que são importantes você vislumbrar essas opções, ou essas possibilidades? Porque aí você tem uma capacidade de antecipação, que caracteriza a inteligência estratégica, ou seja, o Kung Fu. Então, quer dizer, por quê? Porque aí eu consigo enxergar aquilo que ainda está no invisível para tornar-se visível. Ou seja, aquilo que ainda é o Yin, que está ainda na fase que o chinês chama de Yao, para aí sim ir numa fase mais desenvolvida, ou seja, mais configurada, que é a fase Min, né? Que é a fase Yang, né? A fase que todo mundo consegue enxergar. Né? Então o sistema ele é muito interessante, por quê? Porque ele tem algumas características que tornam-se únicos, principalmente quando esse sistema ele é um conjunto de listas. Aliás, a lista, né, ou o sistema, ele tem uma característica, ele tem uma importância grande na formação do conhecimento na China. E por isso que muitas vezes ele é considerado um legado que é passado de mestre a discípulo, por várias gerações, considerado aquilo algo reservado para uma família específica. Então tudo isso que nós vivemos dentro do Wing Chun, ele não é único. Ele existe em vários níveis, com várias atividades nesse sentido. Né? Por exemplo, eu preciso pertencer ao grupo ou a uma família para que eu possa ter acesso a esse sistema. Sendo que o sistema ele é um legado dessa família. Então, quando Marlon, por exemplo, pertence à família Moy Washington, ele tem acesso ao legado que essa família detém, que no caso é o sistema Wing Chun. Né? Isso vale também para, né, a família, né, do mestre Márcio Silva, para a família Moya-san, que é a nossa família, e assim por diante.
poderia ser não somente de Kung Fu, poderia ser, ou seja, de arte marcial, poderia ser de caligrafia, poderia ser de uma série de outras artes, quer seja elas artes delicadas ou artes viris, tá? Que no caso, por isso que se fala muito de Man e Mo, né? As artes delicadas, Man, as artes viris, Mo, né? O Mo literalmente é marcial, Man literalmente é escrita, tá bom? E que representam, né, essas artes, são as artes que se complementam entre si. Quando esse Haiton, ele está mais direcionado à arte marcial, nós chamamos ele de Kinsot. Kinsot, então, é o sistema de arte marcial. E ele tem como base, ele tem como característica o estilo, que é chamado de Fonkak. Fonkak é o estilo. E esse estilo é que permeia, quer dizer, que vai ser identificado através de dois aspectos, um tangível e outro não tão tangível.